contra o Brasil amanhã para se ganhar o jogo. Boa noite. Boa noite. Teve uma boa noite forte aqui, ali. Segunda pergunta, tudo bem? Comigo também, obrigado. Tudo bem, né? Bom dia. Até amanhã eu estou bem, depois eu não sei. Até amanhã às 17 horas eu estou bem, depois só Deus sabe. Eu peço a Deus para não desencarnar antes da Copa. A gente não é Chico, né? Ele queria desencarnar o dia que o país estivesse feliz. Eu fico pensando, se o Brasil ganhar, quem vai desencarnar? Só tem o Divaldo. Mas ele diz que 2015 a Júlia de Andes vem. Mas não necessariamente nessa ordem ele vai ter que desencarnar. Deus está aqui, aleluia, cego como Ariel, respiro, aleluia, cego como a manhã, ele se levanta, cego como eu te falo, pode Essa parte. Estou ouvindo voz do além. Certo como amanhã. Simone da Badia, abençoe esse internet. Amor está aqui, aleluia. Certo como Ariel, respiro, aleluia. Certo como amanhã que se levanta. Certo como eu te A gente inventa, né? Falando em inventar, eu inventei esse final aqui, ó. Eu já devo ter falado, mas eu vou falar de novo. É assim, ó. Você está aqui, alegria. Consegue? O inconsciente vai falar aleluia. Você vai para o consciente, alegria, ok? Então vamos lá. Só que você vai olhar para o lado. Consegue olhar para o lado? Então vamos lá. Você vai falar aqui. Como é que eu falei a frase? Não, antes. Antes? Você está aqui, alegria. Aí você olha para o lado. Se não tiver um encarnado, eu tenho certeza que tem cheio de desencarnado aí, ó. Você está aqui, alegria. De novo? Olhar para o lado é fácil, com certeza quem está do lado é conhecido, né? Por enquanto, quando a gente ficar com desconhecido, a gente vai com a vontade de não ir. Vamos lá, hein? Você está aqui. Não valeu. Não valeu. Tem gente que está assim, ó. Você está. Quem? Vamos lá, hein? Você está aqui, alegria. Certo como Ariel, respiro, alegria. Eu esqueci aleluia. É alegria até acabar. De novo. Você está. Não olhou para o lado. Tem que olhar. Você. De novo. Você está aqui. Alegria. Certo como Ariel. Respiro,
vê um palestrante com essa camisa cor-de-rosa, preta ainda, aí você fala, será? Aí canta, a gente desarma, né? Porque a gente olha o sapato, a meia, a calça, a camisa, o cabelo, isso está bem passado. Vocês lembram dessa época? Até hoje, né? Aí quando canta, a gente vai desarmando. Você olha para a cara do outro, não, até que eu vou para a cara dele. Eu ouvi olha só os homens. Olha que legal. Olha a vingança, só as mulheres. Tô fraco, tô fraco. Capítulo 11, item 8, lei de amor, Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40, ele diz assim para nós, mandamento primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e o... Só que a gente não concorda, né? Porque a gente inverteu. E o próximo como a ti mesmo. Primeiro a gente tem que se amar. Para amar o outro tem que amar a si mesmo. Porque não tem como eu dar o que eu não tenho ou dar para o outro que eu não sei o que é. A gente sabe muito teorias. Então a gente programa, a gente escreve, a gente teoriza, mas na hora da prática a gente fica com dificuldade, porque fica distante. Amar a Deus sobre todas as... Um dia nós chegaremos a um lugar que nós amaremos a Deus sobre todas as pessoas. Por isso que a gente fala sobre as coisas, porque a gente coisifica as pessoas. As pessoas tornam-se coisas, se tornam, segundo Freud, objetos de prazer, de desejo e de fantasia. Mas vai chegar um tempo em que as pessoas se tornarão pessoas. Elas deixarão de ser objetos e terão um valor pessoal. Nós não mais teremos aquelas pulsões de morte, de destruir-se destruindo o outro. Toda vez que eu estou me auto-sabotando, estou me autodestruindo, pulsão de morte. Estou matando algo em mim e querendo matar o outro também. Por isso o Evangelho diz que estamos aperfeiçoando-se, porque sem exceção somos todos criminosos, de grandes ou pequenos crimes que às vezes as leis dos homens não atingem, mas a lei de Deus sim. Então quando nós estamos autodestruindo-se, homicídio, suicídio,
nós estamos na pulsão de autodestruição, não só de nós, mas também incentivando ao outro a assim se proceder. Quando eu não consigo compreender a lei de amor, eu tento pelo menos compreender a lei dos homens. Também não compreendo, porque a gente sabe, tanto que a gente sabota as leis dos homens. Impostos, trânsito, violência, roubo, corrupção. Então a gente está o tempo todo sabotando de alguma forma, procurando levar vantagem. Só que na verdade isso é uma pulsão de morte. Eu estou levando-me à morte. A morte da lei, a morte do respeito, a morte da compreensão, a morte do amor. Quando ele fala aqui no Evangelho que o meu irmão leu, que no início o homem tinha instinto, Leon Denis, no livro Problema do Ser, Destino da Dor, ele fala da nossa evolução como ser existencial. Lá, no princípio, do ato, onde nós vamos evoluindo, sensação, nós vamos passando por um outro processo de evolução, sensação, depois nós vamos para o instinto animal, depois a gente chega ao racional, que é o hominal. E ele fala que do átomo nós seremos anjos. Nós evoluímos de tal forma que iríamos para outros planetas e seríamos identificados como anjos, seres purificados. Não puro, porque puro ele nunca foi purificado, ele sempre foi puro. Então, seres purificados, num processo de ascendência espiritual. E a cada vez que nós vamos evoluindo, nós estaremos aptos a habitar em atmosferas mais rarefeitas do que a da Terra, mais tranquila, onde nós volitaremos. Nós não teremos esse peso que nos puxa para baixo, essa gravidade, mas nós volitaremos. Seremos seres perispirituais mais leves, não teremos essa canga, essa amarra física, que é o corpo, trilhões de células que nos prendem aqui. Nós então teremos facilidade em ir de um lugar para o outro somente com a força do pensamento. O nosso pensamento, segundo André Luiz, ao visitar a Terra, ele exala odor fétido. É quase que insuportável a permanência muito próxima de nós encarnados, em função dos tipos de formas de pensamento que nós sustentamos, em função das formas de pensamento que nós vibramos, que nós anelamos. Então a gente vibra essas formas de pensamento, e essas formas de pensamento tomam extensão e alcançam seres espirituais que também coagulam concomitantemente com as nossas formas de pensamento. Por isso estão criando essa simbiose conosco. Nós estamos a todo tempo abraçados com 1, 2, 3, 4, 5, 6 espíritos, conforme o nosso tipo de vibração e conforme as gangues espirituais que nós vamos constituindo e que nós desejamos, no processo inconsciente ou consciente, que eles estejam sempre conosco. Exemplo de nós queremos afastar essas entidades de nós vamos descobrir agora na nossa intimidade, se nós temos esses desejos, que essas entidades maléficas afastem-se de nós. Por exemplo, não precisam dizer nada, fiquem tranquilos. Mas se perguntar qual de nós fazemos culto no lar, dia e hora marcada há alguns anos, ou está iniciando, é mais uma prova que nós desejamos a presença deles conosco. Espíritos inferiores. Qual de nós fazemos prece ao acordar, ao deitar, no dia a dia? Mais uma vez prova que nós gostamos da presença deles. Qual de nós vibramos o tempo todo violência, agressividade, corrupção e destruição? Mais outra prova que nós estamos o tempo todo mentalmente atrelados ao pensamento deles. Qual de nós procuramos harmonizar-nos interiormente, pelo menos ao vir para a casa espírita? Porque no dia a dia a gente deixa escapar. Mas outra prova que nós gostamos da companhia deles. Depois, ao desencarnarmos, não vamos esperar que os anjos venham nos abraçar. Eles é que vão ao nosso encontro. E a colônia espiritual cujo qual nós vamos viver, são colônias que nós estamos vibrando, sintonizados, e talvez nós não vamos nem perceber a diferença. Isso é uma das respostas por que alguns espíritos, ou vários espíritos, desencarnam-se e nem sabem que desencarnaram.
em função do pensamento tão materialista e tão arraigado ao mundo físico. Nós costumamos dizer, nós temos que tomar cuidado com os chavões que nós criamos acerca do espiritismo, que vira crença de cada religião. Uma crença de uma religião é que todos que estiverem nessa religião serão salvos. A crença de outra religião é que nós vamos ficar 7 palmos abaixo da terra esperando o juízo final. A crença do espiritismo é: nascemos para sofrer e vamos ficar com aquela pessoa até os últimos dias para pagarmos as nossas provas, e se Deus quiser, ou o capeta, nós nunca mais voltaremos com aquele tropiço. Essa é a nossa crença. Só que o espírita que estuda, ele vai tirar isso aí. E tem um karma. E eu digo assim, karma e volta a estudar, porque não é isso que você pensou. Então, em sânscrito, karma, muita gente pensa que é sofrimento, veio para pagar, é ação. Karma quer dizer ação. Ela pode ser positiva ou negativa. Então ela é neutra, ela é ação. Poder. Quando se fala em poder, muita gente pensa em poder que é ruim. Poder é para destruir as pessoas. Geralmente, quando a gente fala algumas coisas para os outros, está falando de nós mesmos. O poder é neutro. Agora, o que você vai fazer dele é que são elas. Eu tenho poder, então eu vou ajudar todas as pessoas da minha casa espírita. Eu tenho poder, então eu vou destruir. São opções. Pilatos tinha o poder de libertar Jesus, mas ele fez a escolha dele. A espiritualidade já sabia com quem estava lidando, ele não ia fazer diferente. Ok? Jesus poderia ter evitado o suicídio de Judas, mas ele respeita o livre-arbítrio. Foi uma opção de Judas, foi uma escolha que ele fez. Talvez se interfere, poderia criar uma complicação lá na frente, quando se fosse falar de Jesus, dizia assim: muitos de nós diríamos, mas quem mandou Jesus ir lá interferir? Está lá em Pedro Balde o livro Cristo, chamado Sistema e Antissistema. É difícil, mas é bom de ler. A gente gosta de livro fácil. Muita gente que está no espiritismo fala assim: eu gosto dos romances. A gente pensa que é um romance de novela, né? Mas é um romance doloroso. Não há mal nenhum em gostar de romance. É sempre bom ler romance para dar uma acalmada. Refrigera a alma, mas é bom estudar também. Porque senão a gente desencarna e vai ficar lá no mundo de Sofia. Tem que aprender. Então eu estava lá no pensamento petrificado, nas formas de pensamento. Nós, ao reencarnarmos, a gente vem com toda a carga afetiva, emocional, psíquica, intrapsíquica, perispiritual, espiritual. Gravou? Psíquica, perispiritual, inconsciente, espiritual, obsessivo, porque a gente também obsedia a gente mesmo, é a auto-obsessão. A gente obsedia o encarnado para encarnado, e a gente obsedia também quem está desencarnado. Morreu, você está achando que ele já virou luz, né? Ai, meu filho, reza aí para mim passar no vestibular. Não vai funcionar se você não estudar. Tem muita gente escrevendo na prova assim, quando vai fazer prova. Escreve na prova, Deus é fiel. Não vai funcionar se você não estudar. Porque Deus tem o universo para tomar conta, Ele vai tomar conta da sua prova. Embora tem gente que recebe Deus no quarto. Deus esteve hoje comigo no quarto e disse que eu vou passar nesse concurso. Eu falei, só se for o Deus Mar. Porque tem espírito com vários nomes, ele apareceu lá e falou: se você não estudar, você não vai passar. E a gente quer milagres. No espiritismo não tem milagre. Quando então os espíritos falam sobre o instinto corrompido, nós vamos descobrir em qual desses sentimentos nós estamos. Sentimento corrompido, a gente costuma dizer assim para o outro, no processo inconsciente: eu amo você, mas até o dia que você me amar. Porque o dia que você não me amar, eu não te amo mais. Comigo é assim, bateu, levou. Porque para muitos de nós o amor tem data de validade. Eu amo você até o dia que você for fiel a mim. Eu amo você enquanto você estiver de mim. Enquanto tiver sexo, na relação ou beleza. Eu amo. A gente vai atendendo algumas pessoas e vai aprendendo. Então entra gente de vários jeitos lá, de vários tipos de personalidade. Mas você ama sim. Mas está dizendo que não. Sim, mas eu amo. Em qual contexto você está dizendo que ama? É porque está tudo lindo, né? Aí passa um mês, 2, volta lá, e aí? Eu acho que eu descobri que eu não amo é nada. Porque a coisa ficou feia, ficou.
Então a gente ama quando está bom também, não é? Eu amo porque Ele fez tudo para mim. É amor ou gratidão? Aí vai doendo, porque a gente vai descobrindo muita coisa que a gente acredita, vai caindo por terra. Aí depois que a gente desperta, tira o lixo mental, aí que a gente passa a compreender o outro, aí vira amor. Porque enquanto a gente não aceita e não compreende, a aceitação não é submissão, a gente tem que separar. Eu amo porque eu anulei a minha vida em função do outro. Não, então é suicídio. Aí a pessoa olha para mim: você está me fazendo chorar. Eu não. Você está me pagando para eu fazer chorar de jeito nenhum. Mas tudo que eu acreditava, você acreditava ou você preferiu ficar nesse lugar, porque aí você vai poder ficar confortável. É por isso que Eurípides Bassanufo, no livro Tormentos da Obsessão, ele diz lá: sanatório esperança para espíritas que desencarnaram, perdidos e chegaram como espíritos enlouquecidos. Nós enlouquecemos em muitas encarnações. Aqui a gente está tendo um refrigério. Em muitos países já vivemos. Aí o cara sai do Brasil e vai para os Estados Unidos. No Brasil eu não volto nunca mais. Porque lá é corrupção, lá é isso, e lá ele está corrompendo também. Ele leva o Brasil dentro dele. O Brasil dele, né? Então nosso país é pátria do Evangelho. Quem estraga somos nós. A gente vai para lá e fala. A hora que dá terremoto, corre todo mundo para cá. Então fica aí, inferno, morre aí, capeta. Vem pra cá. O amor, ele é um desafio para nós, porque a gente relaciona com pessoas carentes, porque todos somos carentes. Às vezes a gente é um pouco mais assim, durão, mas tem carência. Às vezes não é pela mesma carência do outro, mas tem pelo... Alguns não suportam a vitória do outro, por carência que ele viver na fraqueza, ele mata o outro, seja biologicamente, seja mentalmente. Existem relacionamentos entre mãe e filho, pai e filho, filho e pai, filho e mãe, irmãos, que estão se matando mentalmente. A mãe diz: seja igual ao seu irmão mais velho, ele se deu bem, né? Vai ter gente olhando para o lado. Você tem que ser igual ao seu irmão mais velho, ele formou. Agora está na moda a engenharia, né? Engenharia, aquele lá, ó, não siga o caminho dele não, mas lá, ó, é músico. E a gente prepara os filhos para ganhar dinheiro, nunca prepara para o fracasso, né? Vai ter dias no seu relacionamento que você vai chorar, e vai ter um dia no seu relacionamento que a pessoa vai e você fica. E nesse dia você vai rolar no chão de tanto chorar. Aí muitas mães vão tentar salvar o filho e vai dizer: filho, eu não vou deixar. Eu vou fazer de tudo para você não chorar. Começa lá da infância, né? Vai pôr o neném no berço, ele chora, você corre lá e quer. Aí esse menino é manhoso, tem que ficar no braço. Põe ele lá, trem. Deixa ele chorar, ele não vai morrer. Uma hora ele vai parar. E ele já sabe manipular a mãe, porque ele sabe que a mãe vai pegar. Um amigo nosso foi em casa esses dias e colocou recém-nascido. É o primeiro apanha, né, mães? Vocês que são mães aí sabem. O primeiro apanha muito. Então eu vi, ela pegou a filha, colocou no carrinho. Eu, o que é isso? Ué, balançando, pra quê? Para ele dormir, filho. Ele vai dormir porque você balança o carrinho. Ele vai dormir porque ficou tonto. Eu sou chato mesmo. É porque eu não entendo certas coisas. Pra que aquilo? Depois ela pegou a neném. O que você está fazendo? Você tem filhos? Não. Ah, está explicado. Porque eu venho estudando sobre isso. É porque tem coisa que a gente faz sem pensar porque a gente faz, porque os nossos pais fizeram. Só defendendo nossas fraquezas, mas você está certo. Mas é porque a gente vai descobrindo com o tempo mesmo, né? A gente não fez por maldade, ninguém fez por maldade. Eu acho um preconceito quando falo boi da cara preta. Não podia ser um boi da cara branca? Mula sem cabeça. Eu penso, pô, quem deve ser sem cabeça é quem inventou a história. Porque eu nunca vi uma mula sem cabeça. Ele deve ser uma mula que inventou isso. Então,
a gente vai aprendendo. Aí eu falei para ela, por que você está balançando? É porque é para ele dormir. Mas você já tentou fazer dormir sem balançar? É porque a gente aprendeu assim. Não, vamos fazer assim até morrer. Aí vai para a avó pega e faz tudo pro neto. O pai e a mãe vem, não faz assim, meu filho. A avó deixa no livro. Ela está querendo dizer o seguinte, eu fui muito severo com você, agora deixa eu relaxar. Não é assim? É bom, por isso que às vezes quando a coisa aperta a gente vai morar com o vó. Eu morei com o vó. Bisavó não, bisavó também. Bisavó não deu tempo ainda. Mas assim, tudo na vida a gente vai aprendendo com os outros. E será que é daquele jeito mesmo? Eu falei, você já tentou fazer tudo isso? Aí a criança chorou, o que ela fez? Correu lá e pegou. Como eu sou muito chato, e eu sou muito humilde, eu me orgulho da minha humildade. E eu falei assim, por que não deixa ele chorar um pouquinho? Pra quê? Mas deixa ele chorar, ele já está dominando você. Já está dizendo, pega eu, que senão eu vou morrer de tanto chorar. E não morre não, eu não morri. O amor é assim, às vezes tem que deixar doer. A mãe falava assim, mas eu estou preocupado com meu filho, porque se ele morrer usando droga, ele vai para um brau. Eu falei, mas e daí? Ele já fumou um brau, 2 brau, 3 brau, 4 brau, 5 brau, ele vai fumar o 6º lá num brau. Ela, mas eu não quero que ele vá para lá. Eu falei, fica tranquilo, amor, ele não vai, mas você vai. Porque você está sofrendo tanto, você está se matando e está salvando ele. O amor, às vezes, tem que deixar de ver para a gente aprender. Caiu, ó, vai ter que levantar. Aí você corre lá, limpa tudo, põe de pé. Aí lá na frente vai ter que viver o resto da vida com os pais. Como muitos filhos que casam e continuam morando com os pais. Eu não sei se quando eu for embora vocês vão sorrir para mim, se vocês vão ficar com a cara bonita. Uma pessoa diz assim para minha amiga, eu não vou mais na palestra dele. E ela disse assim, por quê? Porque ele fica falando da vida da gente. Falou tudo. E eu disse assim, eu falei foi da minha. Ela se encaixou tudo aqui. Porque tudo que eu estou falando é que eu vim aprendendo. E se perguntar aqui qual de nós somos melhores, é aquele que é simples, é aquele que aprende e cresce. Esse é o melhor. Mas o que retém a mágoa, a raiva, esse continua lá atrás. Eu quero dizer para vocês que palestra que traz só alegria, só mundo maravilhoso, desconfia. Agora, quando fala para nós assim, a gente fica bem preocupado, essa é dúvida. Porque se você sai dessa palestra e se você não trouxe nada, que você nem comenta com o outro, nem chega lá em casa e pensa, preocupa. Ou foi você que dormiu com os olhos abertos, igual peixe, ou foi a palestra que não trouxe nada. Porque a gente é repetidores das informações, dos nossos pais, é o mal da geração. E quando a gente vai tentar quebrar alguma coisa, você é tipo como chato. Quando você chega e fala, vem um espírito. Ou é vendedor de rifa ou é chato. Então algumas pessoas vieram depois conversar comigo e falaram assim, quem sonha com isso é aquilo, quem sonha com aquilo outro é aquilo outro. Eu disse, eu não jogo no lixo. Então eu vou falar o que é isso. Os sonhos, até 4 pessoas, 4 personagens lá, pode ser você mesmo. Nunca mais vou contar do sonho. É porque a gente tem que estudar para a gente saber lidar com quem? Com a gente mesmo, com a nossa cabeça. E deixar ela falar até 9 horas. Então, calma, é só uma distração. A nossa cabeça adoeceu. Por isso que a gente quer sempre ser amado. A gente diz isso, eu quero ser amado. Quero uma pessoa que me ama, que senta do meu lado, que pega na minha mão, me chama de amor, casa comigo e satisfaz o meu coração. Aí ele tem tudo isso e rejeita. Então ele mentiu para ele mesmo. Porque quantos de nós temos pai e mães e não damos valor? O dia que morre, está na urna, a gente fala, como a música do Titãs Epitáfio, podia ter abraçado mais, podia ter chorado mais, podia ter amado mais. Aí vem a dor de consciência que já estava no inconsciente. Por isso que o sentimento é corrompido. Será que a gente ama Deus? Até quando vai o meu amor? Não podemos confundir com anular. Está vendo? Você viu a palestra, tem que amar. Faz tudo o que eu mandar. Aí você diz, alto lá, isso não é amor.
Isso é submissão. Amor liberta. Só liberta quem ama e só ama quem liberta. Libertar não é libertinagem. Porque Pietro Baldi diz, no grande síntese, que disciplina é liberdade. Só que quando fala disciplina para nós, a gente associa a prisão, né? A cercado, não pode. Nós somos pessoas, sem exceção, que quebramos a lei. A lei foi estabelecida há muitos e muitos séculos. E a gente vem quebrando essas leis. E toda vez que a gente quebra a lei, a gente paga o preço. Traição, de vários níveis. Não existe só traição homem e mulher. Mas a primeira traição que existe é a traição com você mesmo. Você tem a concepção do que é melhor, do que é certo, mas se trai, porque você quer quebrar a lei. Você quer provar para você que você tem um sintoma, e esse sintoma é maior do que a melhora. Aí vai ao médico, vai ao centro espírita, faz tratamento, mas o sintoma continua lá. E no futuro, se você quiser, ele vai voltar. E se Deus quiser, volta mesmo. Por isso que fala que é a dor que vai fazer a asepsia da nossa alma. Se a dor volta é porque a gente não aprendeu a lição. Por isso a sugestão de ir a um terapeuta, fazer a bioenergia, que é o passe, o reiki, um tratamento espiritual, curso na casa espírita, curso profissional, curso acadêmico, busque conhecimento, alimente a sua mente com processos intrapsíquicos que vão fazer com que você ajude-se ajudando outros. Porque a partir do momento que eu melhoro a vida do outro. Quantas pessoas no relacionamento vivem processos tão dolorosos porque o outro nunca aprende? Conversava com uma pessoa antes de vir para cá e ela falava assim: Júlia, é a segunda vez que o meu marido vai preso. E eu estava com ele, rompemos a relação. Depois nós voltamos porque eu tenho um filho com ele. A justificativa sempre aparece. Beleza. E depois voltamos e ele foi preso de novo. E eu sempre quis seguir uma carreira, não pude, me liguei a ele, acabei ficando, não fiz nada da minha vida. E eu perguntei: agora quem ficou preso foi ele. E ela também. Isso é a pulsão de morte, a traição, a sedução por aquilo que a pessoa vive, o capricho, prende o outro a ele, é uma sedução. Fica ali no capricho dele, não quer e nem deixa ir. Aí você fala: não quer como, se está ali sempre pedindo para voltar? Não quer, porque se quisesse, trabalharia a vida de conformidade, que seria honesto às leis dos homens, e estaria junto com a esposa, que está passando maus pedaços com ele. Porque aí sim gosta. Ou então gosta mais da sua sedução, de escravizar o outro dentro dos caprichos dele, dentro da pulsão de morte, dentro do tipo de vida que leva no dia a dia. Quantos de nós fazemos isso na relação? É preciso olhar isso. Porque o outro convive comigo, o que de bom eu faço? Não vou perguntar agora não, mas depois você pergunta: o que de bom eu faço para você aguentar eu 10 anos? 20? 30? Um ano? Até 6, né? O que de bom que existe na nossa vida? Que amor é esse que nós temos um pelo outro? Às vezes fica melhor a relação. Pode despertar muita coisa que vai ajudar-nos a nunca aprisionar ninguém nas nossas masmorras. Nós enlouquecemos, viemos para esse mundo agora, a espiritualidade deu-nos um pouco de lucidez, porque muita gente fala assim: ó, o que eu não acho legal do espiritismo é porque fala que a gente tem dívida no passado e a gente não lembra. A gente não lembra nem das agora para não pagar, vai querer lembrar do passado? Aí que você vai correr mesmo. Imagina se você lembrasse de tudo. Mas é porque a gente só foi rei, né? Rei, princesa, dono de castelo. Mas se descobrir que foi servente de pedreiro, não foi eu. Não foi eu. Pelos que disseram, pelos meus conhecimentos, eu não fui isso aí não. A proposta nossa que o Espiritismo propõe nesse capítulo é que nós convertemos tudo. Lá está dizendo: amai-vos uns aos outros. Nós colocamos
armai-vos uns contra os outros. Lá está dizendo, amar a Deus sobre todas as coisas. Como eu já disse no começo, dia chegará em que nós amaremos a Deus sobre as pessoas. Sobre as pessoas não quer dizer que não somente além, mas sobre, envolvendo todas as pessoas. A partir do momento que eu convivo bem com o outro, eu estou me aproximando de Deus. Porque o livro dos Espíritos diz assim, ó, Deus é como se fosse o oceano e nós as moléculas que compõem esse oceano. Eu passava por um momento de vazio existencial, de muita solidão, e o artista, geralmente, ele tem essa probabilidade. Se tiver mais artista aqui, vai saber disso. Ele tem a música para sublimar, a poesia, o canto, a dança, o teatro. E aí eu entrei para minha casa, peguei o violão e compus uma música chamada Inspiração. A música praticamente, na minha crença, ela veio pronta. Foi um momento em que eu falava do meu vazio e vinha uma mensagem do alto e completava as composições, a composição literária da música. Mas veio uma frase que não coube na partitura da música, na composição, dentro da leitura harmônica. Não sei se estou conseguindo ser claro. Não coube na música, não dava certo. Mas eu guardei a frase para mim, para eu dizer para vocês, porque para mim valeu e está valendo. Se ela funcionar para você, você pode ficar com ela. Porque eu não sei nem quem enviou, foi uma inspiração. Então a gente não colocou o nome, né? Mas eu tenho certeza que não foi Kardec. Então, era o espírito goiano. A frase é assim. Gravem aí se você acha que vale a pena. E aí a gente fecha a nossa palestra. É assim. Nunca deixe de fazer de você mesmo a sua melhor companhia. Nunca deixe de fazer de você mesmo a sua melhor companhia. Valeu? Porque se você não for a sua melhor companhia, quem será? Aí vem depressão, tristeza. Se você quiser namorar, não vai arrumar quem quer. Se você quiser casar, a não ser que seja outro igual, aí o bicho pega. Aí é aquele que você chama de alma gêmea, e a gente traduz de alma algemada, alma gemida, alma sofrida, esmilinguida. Qual que foi a frase que eu disse? Só uma pessoa que me pensou? Não, gente, pelo amor de Deus, essa nada. Deus me livre, vai pra lá. Nunca. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Muito obrigado a vocês pela paciência. Espero que eu tenha sido claro. Primeiramente, a palestra serve para mim. E aquele que achar que serve para ele, leva para casa. Fica com Deus. Uma semana de muitas provas.